de ti, e Deus meu, vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, e com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, e com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a rosa ansia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu, e Deus meu, vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Pai querido e poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos tomar posse, Senhor, da Tua promessa. A Tua promessa que nos disse mais uma vez nesta noite, Isaías 44: e derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, sobre a minha igreja, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aleluia. E que nesta noite você que quer beber, apenas continue colocando o seu coração na presença de Deus, porque o Senhor vai continuar falando conosco através da sua palavra. O Senhor vai continuar derramando da sua água aqui nesta noite, e a água do Espírito de Deus é jogada sobre a vida da sua igreja, Pai querido e poderoso. Que o Senhor continue derramando, Pai querido, continue derramando sobre o teu povo, sobre a tua igreja, porque assim como a corça suspira pelas águas, o teu povo suspira pela tua presença, Pai querido e poderoso. Aleluia, 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 Jesus. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti,
Senhor. Fala com o meu coração, fala com o coração da tua igreja e do teu povo que aqui está nesta noite reunido, ó Pai. Porque esse é o nosso propósito, objetivo, Pai querido. Que seja o teu Espírito Santo que se mantenha na liderança desse culto, de cada momento, de cada instante, Pai querido e poderoso. E nós te louvamos porque já podemos sentir a tua presença. Nós te louvamos porque nós podemos pela fé tocar a tua presença aqui nesta noite, Pai querido e maravilhoso. E é por isso que em nome de Jesus, ó Pai, neste momento nós queremos aplaudir ao Senhor pela tua presença nesta noite, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amados, graças a Deus. Por gentileza, põe a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, primeiro livro dos Evangelhos, Mateus, capítulo de número 14, onde nós estaremos lendo a passagem de 22 a seguir, versículos 22 a seguir. Mateus capítulo 14, versículos 22 a seguir. Enquanto você procura, diga assim: a minha fé cresce quando eu ouço a palavra de Deus. Então, enquanto nós vamos ouvindo a palavra de Deus, nós vamos sendo renovados no poder da fé, em nome de Jesus Cristo. Acompanhe ali na tua Bíblia, diz assim o versículo 22 de Mateus 14. Logo a seguir, Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, ele subiu ao monte para orar sozinho. Diga, orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. O barco, porém, já estava bem distante, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o andando sobre as águas, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E ele disse: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento forte, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão, prontamente o segurou. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, amados? Pode se assentar, por gentileza. Amada igreja, nós vemos que os discípulos passavam por momentos muito difíceis, de muita luta, de muita batalha, naquele barco, onde Jesus não estava ali naquele momento. E nós vemos que eles ficaram desesperados, que eles ficaram até tendo alucinação, porque quando Jesus andava por sobre as águas, eles achavam que era um fantasma, não reconheceram que era Jesus que estava com eles. É a mesma coisa nós, meus amados irmãos. Quando nós passamos por dificuldades,
por momentos de dores, por momentos de sofrimento, por momentos de tribulação, por momentos de aflição, por momentos de ansiedade, por momentos em que parece que o mundo vai cair nas nossas costas, nós começamos a ter alucinações. Você sabe que nessa semana eu atendi a uma pessoa que sofria de depressão há quase 3 anos. E aquele homem, alto, forte, bonito, de frente para mim, naquele estado depressivo, eu olhava para aquele homem, eu dizia, meu Deus, que é isso? E a mãe dele o levou para aquele momento da consulta, como se ele fosse uma criança, como ele não soubesse andar, caminhar, ou conversar sozinho. E naquele momento, quando eu atendi aquele homem, eu olhei para aquele homem, senti realmente compaixão por aquele homem, vendo tudo com toda aquela estrutura física que Deus lhe deu, com toda aquela saúde aparente apenas. Aquele homem estava doente profundamente. Aquele homem, ele não conseguia contactuar a realidade. A depressão era um grande sofrimento para aquele homem. Um homem que, quando comecei a conversar um pouco mais com ele, já queria chorar, devido àquele seu estado depressivo. Mas ele não conseguia ver os grandes benefícios que ele tinha. E eu, quando comecei a conversar com aquele homem, disse a ele, olha, você é casado, você me disse, você é casado, sim, a tua esposa, ela te critica porque você não trabalha, ela sai de casa, vai, trabalha e volta, traz para casa, ela te humilha por causa disso. Ele falou, não. Eu falei, mas por que você está depressivo? Porque estou desesperado para sair da minha casa. Eu falei, mas o que está acontecendo contigo? De quem é a casa? Você paga o aluguel na casa? Não, os meus pais me emprestaram a casa para morar. Eu digo, os seus pais, eles se envolvem na sua vida. Não, não se envolvem na minha vida. Eu falei, homem, você tem tudo para ser feliz, e você está olhando justamente para o lugar errado. E nós conseguimos entender, os discípulos na hora do sofrimento, da tribulação, na hora que parecia que a morte estava à porta, eles se desesperaram, e quando eles viram Jesus, eles acharam que era um fantasma, eles achavam que eles estavam sozinhos. Será que nós não temos o mesmo tipo de comportamento nos momentos de aflições? Será que nós não temos o mesmo tipo de comportamento no momento do sofrimento, da dificuldade, da tribulação, das tempestades da vida, cujas tempestades ninguém de nós estão livre delas? Ninguém de nós é livre das tribulações, amados. Mas nós vemos que Jesus, Ele nos dá um exemplo muito tremendo aqui nesta noite na sua palavra, não nessa que nós lemos, mas essa que nós lemos no versículo 23, que diz ali, ó, que despedidas as multidões, Ele subiu ao monte para orar sozinho. Jesus estava cansado pelo seu hiperativismo, Jesus estava cansado por uma agenda tão cheia. E nós vimos que não é somente nesse momento, pela sua agenda cheia, que Jesus para orar. Se nós nos deparamos com o capítulo 14, e vemos ali, o que nos diz ali a palavra de Deus, nós vemos que Jesus também, no versículo 13, quando ele soube da morte de João Batista, o anunciador da vinda do libertador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Veja o que diz o versículo 13 do capítulo 14. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, afastado assim, que as multidões souberam disso, vieram das cidades e o seguiram.
No versículo 13 vimos que Jesus soube de uma notícia triste, que João Batista havia sido decapitado. A cabeça dele foi dada em prêmio à filha de Herodias, porque João Batista disse: olha, é errado o que você está fazendo, rei Herodes, é errado o que você tem feito. E nós vemos que ela pediu a cabeça de João Batista. Jesus soube dessa notícia, e veio aquele sofrimento tão grande no coração dele, mas a primeira coisa que Jesus fez foi retirar-se dali num barco para um lugar deserto. E Jesus aqui, também nesta situação, Ele está nos dizendo: olha, na hora do sofrimento, na hora da dor, na hora da falta de esperança, retire-se e se isole comigo, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala comigo, porque eu sei o que você precisa, e eu sei, e eu tenho poder, eu tenho tudo o que você precisa para confortar o teu coração, para consolar o teu coração, e para te tirar desse sofrimento e para te levantar. A palavra de Deus nos diz, amados, que o cair é do homem, mas que o levantar é de Deus. Aleluia. Há uma esperança para você. Há uma porta aberta, como foi dito aqui nesta noite, para você. Há uma alternativa para nós, mas nós precisamos na hora da dificuldade, buscarmos ao Senhor de todo o coração, como nos ensina a palavra: quem está triste, ore, quem está alegre, cante louvores ao Senhor, amados. Nós, na hora da dificuldade, precisamos tomar uma posição diante de Deus, buscarmos em Deus, e Deus com certeza, Ele vai nos responder. Duas dificuldades que nós vemos que Jesus passava: a do sofrimento pela perda, nosso querido João Batista, um homem de Deus, e outra dificuldade, a sua agenda cheia, mas assim mesmo ele dizia: não, eu preciso me isolar. Como alguns de vocês aqui nesta noite estavam com a agenda cheia, mas vocês disseram: não, vamos à casa do Senhor, porque o Senhor tem uma palavra para ministrar aos nossos corações, amados. Amados, Deus, Ele tem prazer em relacionar-se com o seu povo. A oração é vital para um relacionamento com Ele. É crucial a oração para que nós possamos enfrentar os desafios e as lutas que cada dia nos apresenta, amados. É somente nos colocando na presença de Deus, a sós com Deus. O pastor pode orar por você, o presbítero pode orar por você, tudo isso é muito bom, mas nada vai substituir aquele tempo em que nós nos apresentamos diante de Deus, em particular com o Senhor Jesus, amada igreja. É crucial, e Jesus nos ensinou isso na sua palavra. E olha, é tão difícil separar um tempo de oração. Se você não lutar consigo mesmo, se eu não lutar comigo mesmo, meus amados, é muito difícil, mas é realmente a chave mestra para o nosso relacionamento com Deus, amados. A palavra é importantíssima e sempre será, mas quando nós vamos para a palavra em oração, a palavra que era logos, um todo, ela que é uma letra como um todo, ela se torna rema, que é uma palavra viva, uma palavra que nasce do Espírito Santo de Deus, amada igreja. É esta palavra revivificada pelo poder da oração no Espírito Santo, igreja do Senhor Jesus, é que nós precisamos realmente estar buscando. E aqui nesta passagem, nós vemos aqui, onde nós temos aqui a chave deste nosso sermão nesta noite, no versículo 31,
que diz, veja ali na tua Bíblia, quando Pedro desesperou-se, ele começou pela fé a andar pelas águas, e quando ele se desesperou, ele disse no versículo 30, mas sentindo o vento forte, ficou com medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, prontamente o segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aleluia. Este é o tema da nossa mensagem, igreja. A mão estendida de Jesus. Naquele momento de aflição daqueles discípulos, Jesus tinha a sua mão estendida para eles. Eu digo para você nesta noite, Jesus tem uma mão estendida para você. Jesus tem aquilo que você precisa, Ele quer te dar realmente, e nós vemos aqui que Jesus, Ele estendeu a sua mão para salvar Pedro, que estava à beira da morte. Queridos, não importa a situação que você está passando, quem sabe você já desejou a morte, quem sabe, nesta semana que se encerrou, e você disse, não tenho mais vontade de viver, não quero mais saber de nada, mas eu te digo nesta noite, o mesmo Jesus que estendeu as suas mãos para Pedro, é o Jesus que estende as mãos para você nesta noite, porque Ele te ama, Ele realmente te comprou pelo seu sangue precioso, que é o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, derramado na cruz do Calvário, igreja do Senhor. Amados, mas Pedro, ainda que ele houvesse pequena fé, porque ele foi repreendido pela pequena fé, ele tinha uma fagulha de fé no coração dele, e Jesus, nessa fagulha de fé, quando ele levantou sua mão, Jesus foi lá e o tirou da morte. É assim que Jesus faz conosco, amado. Parece que tudo terminou, parece que não tem mais solução, parece que não há mais argumentação, parece que ninguém mais acredita em mim, parece que ninguém mais me entende, mas eu digo nesta noite, o que a palavra de Deus ela nos diz, ali no capítulo de Romanos, capítulo 8, ele diz, quem intentará acusação contra o escolhido de Deus? Ele conclui, é Deus quem o justifica, aleluia. É Deus quem te justifica, meu amado irmão, minha amada irmã. Desde que você esteja no propósito de Deus, em obediência à palavra de Deus, eu digo para você, é Deus quem te justifica. O que quer dizer isso? Ele é o advogado dos advogados, Ele é aquele que sabe tudo, todas as coisas, e Ele é aquele que faz, que chama a existência as coisas que não são para que sejam. Ele diz na sua palavra, nada há oculto que não haja de ser sabido, e nada há encoberto que não haja de ser descoberto. Por isso não deixe seu coração entrar em aflição, confie nele, Ele tem as mãos dele estendidas para você, meu querido irmão, minha querida irmã. E você veja também uma situação muito importante, onde as mãos de Jesus estavam estendidas, ali em Marcos capítulo 1, versículo 31, onde Jesus, ao sair da sinagoga, ali ele foi, ali Tiago e João disseram, olha, a sogra de Pedro, ali na casa dele, ela está enferma, ardendo em febre, e parece ser uma coisa muito séria. Jesus, vamos lá a ver o que está acontecendo com ela, fazemos uma visita para ela, Jesus. Vocês vejam que é um conselho, amigo. Pedro tinha duas pessoas que o amavam, Tiago e João. Eles disseram, Jesus, vamos ajudar. Pedro está com um problema de enfermidade na sua família. Ali está a sogra dele ardendo em febre. E ali ninguém tem resolvido o problema dela. E Jesus acompanhou a eles e chegou ali
deparou-se com aquela mulher, sogra de Pedro, ali lançada naquele leito de enfermidade. E diz a palavra de Deus que quando Jesus viu ela naquele leito, ele foi lá e ele tomou-a pela mão e levantou-a. E diz ali na palavra: e a febre a deixou. E a febre a deixou, amados. Jesus mais uma vez estendeu a sua mão para curar aquela vida que carecia. Jesus mais uma vez estendeu a sua mão. Eu não sei qual é o tipo de enfermidade que você tem passado, você está atribulado, atribulada, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que o médico dos médicos está aqui nesta noite, e Ele estende as suas mãos para a tua vida, para te abençoar, e para fazer como Ele fez com a sogra de Pedro, para te estender a mão para você, para te ajudar a levantar, e consequentemente, esta febre vai embora, em nome de Jesus Cristo. Amados, quando as mãos de Jesus se estendem, as coisas acontecem. Amados, e as coisas acontecem. E nós vemos também outra passagem muito importante, quando a mão de Jesus estendeu-se, ali em Lucas capítulo 7, Jesus, ele ia passando pela cidade de Naim, e aí ela viu que havia uma marcha funerária, uma marcha fúnebre, e ele viu aquela viúva que chorava pelo seu único filho, e aquela criança sendo levada naquela marcha fúnebre, e viu aquela mulher chorando, e uma multidão acompanhava Jesus. Mas quando Jesus olhou aquela mulher viúva, Ele teve compaixão dela. Jesus se aproximou, parou o esquife, como diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 7, Ele parou o esquife, e Ele operou coisas tremendas. Ele parou o caixão, e Ele pegou, estendeu as suas mãos, e nesta noite, o Senhor está estendendo as suas mãos, e disse: levanta-te. E diz a palavra: e o defunto assentou-se e começou a falar. Queridos, Ele diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E Ele pegou aquela criança que ressuscitou e o deu de volta para sua mãe. Eu não sei qual é a causa que está perdida na tua vida. Eu não sei qual é a causa que você disse: Deus, eu já esqueci aquilo, porque aquilo já está morto para mim, porque eu vejo que isto não tem mais solução. Eu nem vou mais lutar por isso, eu nem vou mais orar por isso, eu nem vou mais falar a esse respeito, eu quero esquecer disso. Mas Jesus está dizendo para você nesta noite: se isso é para a glória de Deus, nesta noite Ele vai estender as suas mãos, e Ele vai fazer com que essa causa seja ressuscitada para a glória do nome dEle. Ele vai fazer com que esse projeto, ele saia do fundo do teu esquecimento, e ele volte à tona, porque Ele quer te abençoar para a glória do seu nome. Jesus quer estender as mãos para você nesta noite, igreja do Senhor. Ele tem prazer em estender as suas mãos. Ele tem prazer em te abençoar. Ele tem prazer em te enriquecer. Ele tem prazer realmente em te dar aquilo que o dinheiro não pode dar, aquilo que o homem não pode dar, aquilo que ninguém pode dar, mas Ele pode, estendendo suas mãos para nós. Amados, e nós vemos
que este dar de Jesus às suas mãos, ele nos traz coisas tremendas. E nós vemos que havia um leproso que, quando viu Jesus, começou a seguir a Jesus, em Lucas capítulo 5, e aquele leproso veio ter Jesus, e disse para Jesus: Jesus, se quiseres, bem podes limpar-me. Se quiseres. Aquele leproso, ele queria ser limpo, ser tirado da escravidão social. Aquele leproso era um excluído social, porque quem tinha lepra naquela época tinha que viver totalmente isolado, numa casa isolada da sua família. Até a sua própria família evitava o contato com esse leproso. Mas ele sabia que Jesus podia mudar a sua situação. Ele sabia que Jesus podia transformar a sua situação pessoal, transformar a sua situação social, transformar a sua situação espiritual. Queridos, muitas vezes você diz: Senhor, me muda, Senhor, me transforma, Senhor, muda a minha vida, eu não suporto mais ser desse jeito, desta maneira. Eu preciso, Senhor, de uma transformação do Senhor na minha vida. Era a situação desse homem. E ele chegou frente a frente com Jesus e disse: Senhor, o Senhor quiser, se o Senhor quiser, o Senhor pode me mudar, me transformar, e me transforma num excluído socialmente, num incluído socialmente. Amados, Jesus, vendo que aquele homem queria, queridos, Jesus só vai fazer aquilo que você deixar Ele fazer. Jesus só vai fazer aquilo que você realmente dizer: eu quero de todo o meu coração. Se você de fato quiser, Ele vai transformar, Ele vai mudar, Ele vai fazer, e você vai se tornar uma pessoa melhor do que é até então, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas é necessário querer. E Jesus viu que aquele homem no coração queria, igreja. Ele queria. E porque ele viu que aquele homem queria, o que diz ali a palavra de Deus, ele diz ali a palavra no versículo 13, e ele estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: se limpo. E diz a palavra: e logo a lepra desapareceu. Aleluia. Você quer uma transformação instantânea do Senhor Jesus? Coloque de verdade na presença do Senhor. Coloque com honestidade na presença do Senhor. Abra o coração, rasga o coração e coloca na presença do Senhor. E coloca. Porque as mãos do Senhor estão estendidas sobre o seu povo e sobre a sua igreja. E nesta noite, eu digo a você uma coisa muito importante: que Jesus, Ele quer estender as mãos para a sua vida, para a glória do seu nome. E eu quero convidar para que você se coloque de pé neste momento, para a glória do Senhor Jesus. E somente você que crê, quem sabe você esteja dizendo no seu coração: mas Senhor, eu preciso que o Senhor estenda suas mãos, para que a minha vida espiritual seja renovada. Eu quero ser revivificado pelo Senhor. Nós vemos que o apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos, e a razão do seu exílio é porque ele pregava a palavra de Deus e não se intimidava por nada. E quando ele viu ali a glória do Senhor, diz a palavra de Deus em Apocalipse 1, que ele caiu como que morto. E ali diz que, e ele, Jesus,
pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Nesta noite Jesus está dizendo: não tema, eu sou o início, eu sou o fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio de todas as coisas, aleluia. Ele diz: olha, não viva mais sem esperança. Creia que nesta noite eu vou estender minhas mãos sobre a tua vida, e vou te abençoar com cura, e vou te abençoar com uma grande transformação pelo meu poder. Ele diz: olha, minhas mãos estão estendidas para tocar a tua vida nesta noite. Ele diz: eu tenho prazer em abençoar o meu povo, aleluia. E nesta noite, eu queria chamar o comissário de louvor, me auxiliasse aqui à frente com um cântico. E que nesta noite você que crê nesse transformar do poder de Deus, quem sabe está precisando de uma salvação e uma situação da sua vida, quem sabe está buscando uma transformação do Senhor, quem sabe está precisando que aquele projeto que está como que morto, ele realmente, você não tem mais esperança. Quem sabe você tem pensado, não tem mais vontade de orar, de ler a Bíblia, não tem mais vontade de estar na igreja. Quem sabe você está tocado pela destra do Senhor Jesus nesta noite, para que seja revivificado no poder de Deus. Você que deseja cura, vem à frente em nome de Jesus. Vamos orar, porque Jesus vai estender as suas mãos nesta noite sobre a tua vida. Você que está com um problema, vem aqui à frente em nome de Jesus, porque Jesus vai estender as suas mãos e vai tocar a tua vida nesta noite. Você que está ali com aquela causa como perdida, como que sem solução, vem aqui nesta noite, porque Jesus vai estender as suas mãos sobre ti nesta noite, e Ele vai te abençoar para a glória do Senhor. As mãos do Senhor estão aqui sobre este lugar. Você que quer uma renovação do poder do Espírito Santo de Deus, pelas mãos do Senhor Jesus, Ele vai te tocar nesta noite, para a glória do seu nome. O teu coração. Vamos orar para essas pessoas, ministério de ministração, presbitério, intercessores. Vamos orar por causa dessas causas em nome de Jesus. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração.